Vocês sabem quanto em quilômetro é um ano-luz? É 9,3 trilhões. Eu acredito que seja um mundo habitado. E sobre esse mundo, Emmanuel explica que Capela já havia atingido um dos seus ciclos evolutivos, né? Então ela iria passar por uma transformação. E por quê? Porque em Capela havia milhões de espíritos rebeldes que estavam dificultando a evolução geral daquele mundo, ou daqueles que queriam evoluir mais. Então existiam aqueles outros espíritos que estavam dificultando, espíritos rebeldes. E aí então a espiritualidade pensou, olha, precisa fazer alguma coisa, né? Esse mundo está querendo evoluir, existem muitos espíritos que querem avançar, mas outros estão impedindo essa evolução. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí Capela se tornou um mundo em transição. Esse foi o primeiro mundo em transição. Então, como isso aconteceu? Então, há vários milênios, né, Capela já vinha passando por várias reformas decisivas na transformação. Reformas que iriam trazer para os espíritos importantes conquistas morais. Então, Capela estava passando por isso. Então, era a transição de Capela. E que tipo de transição? A mesma transição que a Terra está passando atualmente. Capela estava sendo, então, um mundo de provas e expiações, que é o que a Terra é agora. Um mundo de provas e expiações é o que Capela estava passando, né? Mas existiam consciências lá em Capela que estavam muito ativas na questão de fazer a renovação de todos, a renovação coletiva. Então, Capela passava por essas reformas para ter conquistas morais. Embora existissem espíritos que estavam trabalhando para essa renovação, existiam outros que não. Era uma minoria mais agressiva. Essa minoria mais agressiva, ela era requintada intelectualmente, mas ela era muito resistente no mal. E na ambição também, muito inclinada à ambição. Então era uma minoria que estava causando esses problemas, estava dificultando a consolidação dessas conquistas morais. Então, precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer o quê? Um saneamento geral aqui. Fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza aqui? Vamos. Né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos confinar esses espíritos rebeldes num planeta primitivo. Vamos mandar eles para lá. Vamos pensar assim. Vamos construir uma Alcatraz, uma prisão. Vamos mandar eles para uma prisão. Né? E eles vão para esse planeta primitivo. Por que eles vão para lá? Porque lá eles vão ficar submetidos a limitações e dificuldades. Por que eles vão ficar submetidos a limitações? Porque lá em Capela, não sei se vocês se lembram quando eu falei dos mundos habitados, que cada orbe, cada mundo tem a sua energia. E o ser habita lá conforme a energia e tem um corpo referente àquele mundo. Então, provavelmente, os capelinos tinham corpos mais sutis, mais leves. Eles viviam, como dizer assim, no paraíso. E aí vocês vão para esse mundo primitivo, onde vocês vão carregar. Lembra daqueles prisioneiros que carregavam aquela bola de ferro? Então, vocês vão carregar um fardo pesado lá. Então, vocês vão ter limitações e vão ter mais dificuldades nesse mundo primitivo. Qual que era o objetivo? Desbastar toda a rebeldia, remover, sabe? Tirar como se fosse uma casca. Vamos desgastar essa rebeldia deles. Eles vão aprender lá. E aí surgiram, então, os nossos exilados de Capela. Alguém já leu esse livro? Exilados de Capela? Você não vai. É um livro muito bom, gente. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Porque conta a história, praticamente, do início da nossa raça aqui, mas num outro prisma. Né? E aí eu vou fazer as comparações, vocês vão entender.
Bom, surgiram então os exilados de capela. O que os nossos espíritos tutelares, os espíritos superiores fizeram? Vamos então escolher um planeta primitivo e mandar esses espíritos rebeldes para lá. Vamos. Como é que eles vão aprender? Bom, primeiro eles vão aprender pela dor. E o que eles têm que aprender pela dor? Eles têm que começar a realizar as conquistas que vêm do coração, as conquistas morais. Eles vão aprender pela dor. E depois, eles vão aprender pelos trabalhos penosos. Por quê? Porque eles foram para o mundo primitivo. Alguém já assistiu um programa que passava na TV, não sei se passa ainda, chamava Exilados e Pelados? Vocês já viram esse programa? São casais que vão num lugar de selva, assim, que não tem nada. Eles sempre ficam sem roupa, sem nada para comer, eles vão ter que procurar o que comer. Mais ou menos isso. Vocês vão para esse mundo primitivo e lá não tem nada. Vocês vão ter que começar do zero. Então, eles vão aprender pela dor as conquistas do coração. E pelos trabalhos penosos, isso daí vocês vão fazer para auxiliar o progresso dos irmãos inferiores. Porque nesse mundo já tem irmãos inferiores. Só que aqueles irmãos estavam na era do instinto, ainda não estavam na era da razão. Então, vocês vão auxiliar esses irmãos a progredir. E por que eles iam fazer isso? Lembra que eu falei lá no começo que era uma minoria agressiva, só que recrutada intelectualmente? Porque eles eram muito inteligentes. Porque eles eram dotados de iniciativa e tinham muita capacidade de organização. Eu sempre me perguntei, quem foi o primeiro que achou que se bater as pedras ia dar fogo? Eu sempre fiquei pensando nisso, né? Se o cara era um nada, né? O homem das cavernas, sabe, só comia carne crua, que do nada ele falou, vou fazer fogo? Não, né? Alguém veio ensinar para ele aqui, né? Então vieram os capelinos para onde? O planeta escolhido foi a Terra. Então os exilados lá da estrela Capela foram para a Terra, onde os habitantes estavam ainda engatinhando na era do raciocínio, na era da razão. Estavam ainda vivendo no instinto, eram como animais ainda, certo? Eles não tinham escrita, não tinham nada. Então eles vieram aqui para impulsionar esse progresso. Então foi isso que os capelinos vieram fazer aqui. Além de terem sido exilados para aprender, né, para desgastar a rebeldia deles, eles vieram aqui para impulsionar o progresso da Terra. Foi aí que surgiu um salto evolutivo da Terra, né? Aí a Terra começou a progredir. E a gente diz assim que num curto espaço de alguns séculos, mas não são alguns séculos, são milênios, né? Mais de 1000 séculos, né? A Terra começou a progredir materialmente. Então foi para isso que eles vieram para cá, para que se progredisse materialmente. Então, nesse período, o que a humanidade aprendeu? Aprendeu a cultivar a terra e, a partir daí, a edificar cidades. Eles começaram a dizer, então se plantar isso daqui vai crescer uma coisa para eu comer, então aprenderam a cultivar a terra e edificar cidades. Começaram a aprimorar a escrita e a domesticar os animais, entender que os animais poderiam ser seus auxiliares no trabalho, né? Começaram a dominar o fogo e inventar os utensílios de metal. Os capelinos vieram para cá para isso, para ensinar, para impulsionar o progresso da Terra, dos irmãos que estavam engatinhando na era da razão. Esse período ocorreu, ele é chamado pela história de período neolítico, ou idade da pedra polida. Aconteceu 10.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos antes de Cristo. Então foram 7.000 anos nesse período. Antes desse período foi o Paleolítico, que foi a idade da pedra lascada, e depois foi a idade do metal. Então a Terra começou a progredir e o homem começou a realmente
trabalhar para o seu progresso material. Certo? O Emmanuel explica que este grande salto evolutivo, né, se concentrou em 4 grandes grupos ou 4 grandes culturas. Foram os primeiros, né, as primeiras 4 grandes culturas. Então foi a cultura egípcia, lá no Egito, a cultura hindu na Índia, israelense em Israel e europeia na Europa. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Mas então eles vieram para cá e ficaram para sempre aqui, quer dizer que eu também sou um capelino, né? Então vieram para cá e ficou para sempre? Não. Existia uma promessa de retorno à pátria. Quem evoluísse, quem melhorasse, voltaria à pátria, certo? Voltaria a morar em capela. Só que as coisas nem sempre são como parecem, né, gente? Então, lá no livro diz assim, ó, os capelinos encarnaram no seio das raças ignorantes e primitivas. Aí eu questiono assim, ó, por que aí está escrito encarnar? Alguém sabe dizer? Por que está escrito encarnar? Porque era a primeira vez que eles estavam indo viver num corpo de carne. Eles não estavam reencarnando, eles estavam encarnando pela primeira vez. Estavam usando pela primeira vez um corpo de carne. Certo? Então os capelinos encarnaram no seio das raças primitivas e ignorantes. Por quê? Para lembrar do paraíso perdido, da vida que eles tinham lá nesse firmamento distante, em Capela. Né? Então, por muitos séculos, eles não viram mais a luz de Capela e ficaram aqui na Terra trabalhando, mas sempre amparados por Jesus, pela sua misericórdia. Ah, mas Jesus já existia? Lógico, Jesus ajudou a criar o mundo, né? Jesus já existia. Né? Havia então para eles uma promessa de retorno à Capela. Quem melhorar, volta. Conforme for melhorando, conforme for a evolução moral, você vai voltando. Mas aconteceu isso com todos? Não. Né? Uma minoria, né, vamos dizer assim, encarnando no seio dos habitantes selvagens, o que eles fizeram? Não levaram em conta tudo que eles viveram, as ótimas possibilidades que eles tinham, que eles possuíam de Capela, como conhecedores da vida perfeita que era lá, e fizeram o quê? Se deixaram dominar pelas paixões inferiores do mundo onde eles estavam vivendo. Progrediram? Não. Retornaram? Não. Só retornou quem evoluiu. Quem não evoluiu ficou aqui. Vocês estão tudo aqui, né? Tá vendo, né? Que vocês fizeram? Vocês estão tudo aqui, né? Então, não voltou para a capela, né? Está todo mundo aqui, aprendendo pela dor. É isso aí, né? Então, por eles terem se deixado dominar pelos impulsos inferiores, eles não voltaram. Só voltaram os que evoluíram. Então, assim, nem todos puderam retornar à pátria. E o que aconteceu então com os que ficaram aqui? Surgiu então a raça adâmica. Vocês já ouviram falar da raça adâmica? É a raça, dizem, são as pessoas de pele branca, né? A raça adâmica. Mas o que é a raça adâmica? Vamos entender melhor isso daí. Aqui que eu acho, Arlete, entendo assim. É isso aqui que explica a história de Adão e Eva da Bíblia. Aquela história da carochinha lá da Bíblia, sabe? Eu acho que aqui está explicando, né? Então vamos lá. Após milênios de depuração, 7.000 anos de depuração, aqueles espíritos rebeldes, os que aprenderam as lições de Cristo, puderam retornar para a Capela. Somente os que aprenderam. Os que não aprenderam ficaram aqui. Quem é que ficou aqui? Os infelizes, os rebeldes, os retógrafos, a nada do lixo ficou aqui. Culpa de vocês. Eu também estou meio, porque eu estou aqui também ainda, né? Bom, então, esses foram os que permaneceram na Terra.
Por quê? Porque eles esqueceram dos compromissos sagrados que eles assumiram lá, antes de vir para cá. Eles tinham um compromisso. E por 7.000 anos eles trabalharam, mas não progrediram. Então não voltaram. Né? Tudo bem. Após essa migração, né, dos que voltaram, os que ficaram aqui, né, que formaram essas civilizações na Terra, que edificaram essas civilizações, elas foram perdendo consistência, porque eles foram se espalhando e foram criando culturas menores. Né? Foi daí que surgiram, então, as raças adâmicas. Porque a partir daí, o que começou a acontecer? Vamos ver se a classe está prestando atenção. Eles começaram a reencarnar. Eles começaram a reencarnar. Né? Então aí surgiu a raça adâmica. Então o que é a raça adâmica? É a reencarnação dessas almas aflitas que não voltaram para a capela. E aí desencarnava e reencarnava aqui novamente. Desencarnava e reencarnava aqui novamente. Porque não aprendia a lição. Né? E aí surgiu a raça adâmica, né? Que estabeleceu esses fatores definitivos para essa história etnológica dos seres humanos. Na Bíblia, né, adâmico se refere a Adão, ou aquele que é primitivo, aquele que é primeiro. Então eu acho que Adão e Eva, aquela história de que foi expulso, comeu a fruta, eu acho que eles eram capelinos e Deus falou, vocês vão para a terra. Você vai suar para plantar, não foi isso que os capelinos vieram fazer aqui? Trabalhos penosos? Então, não foi isso que Deus falou para Adão e Eva? Agora você vai aprender pela dor? Eva, agora você vai ter seu filho, você vai aprender pela dor? Eu acho que Adão e Eva, eles foram expulsos de capela. Eu acho que eles vieram de lá. Né? Essa é a minha concepção. Pelo IPEC, que é Instituto de Pesquisa de Estudos Espíritas, Allan Kardec diz que é a raça que impulsionou o desenvolvimento de outras raças na Terra. Então, por essas culturas menores, né, eles foram desencarnando e reencarnando, aí foram se misturando e aí surgiram todas as outras raças. Né? Tudo bem até aqui? Estou entendendo direitinho? A professora aqui é ótima, né? Não é bom não? Estou aprendendo, eu não quero voltar para cá, eu quero ficar lá em capela, não quero voltar para a capela, eu vou trabalhando para isso. Então vamos falar um pouquinho dessas 4 grandes culturas, os 4 grandes povos. Tá? Então essas raças adâmicas, né, que foram praticamente constituídas por esses decaídos, né, esses degradados, por esses rebeldes, né? Então foram eles que formaram esses 4 grandes grupos. Então vamos falar primeiro do Egito. Tá? O Egito, na verdade, os egípcios se destacaram pela prática do bem e da verdade. Na verdade, os egípcios são assim um povo muito inteligente. Aluno, não sei se vocês se lembram da palestra que a Aluno fez, que ela falou sobre o Akhenaton. Vocês se lembram que ela falou do Akhenaton? Ótima palestra, né? E o Akhenaton era egípcio, né? Ele liderou o Egito por 17 anos e a companheira dele era Nefertiti. E foi ele que instituiu o monoteísmo, né? Acabou com todos os deuses, dizendo que existia um só Deus. Só que o Deus que ele dizia era o Deus Sol, não era o Deus que a gente conhece, que é Abraão, né? Era o Deus Sol. Mas o Akhenaton era um egípcio, provavelmente era um exilado de Capela. Ele foi parar lá no Egito, nesse grupo. Então, esse grupo que foi para o Egito era um grupo muito inteligente. Ah, eu estou na hora ainda, né, gente? Tem 20 minutos ainda, até assistei agora. Então, esse grupo que foi parar lá no Egito era um grupo muito inteligente. Então, eles possuíam muitos conhecimentos avançados, principalmente em grandes construções como as pirâmides. Vocês já pensaram na construção das pirâmides? Como que eles carregaram a última pedra lá na ponta da pirâmide? Eles eram demais, né? Então, eu acho que os capelinos, que os primeiros habitantes aqui deviam ter 4 metros de altura cada um, 4, 5 metros para carregar aquele tamanho de pé, não sei, mas tudo bem. E eles também tinham um culto à morte muito desenvolvido, tanto que a técnica da mumificação, até hoje, os cientistas não conseguem entender como que um corpo consegue ficar daquele jeito 5.000 anos praticamente
habitar as múmias, né? Então eles eram muito avançados em inteligência, esse povo que foi para o Egito. O segundo povo é o povo que foi parar na Índia, os hindus. Eles não eram tão inteligentes em relação a isso, mas eles foram assim, os hindus foram as primeiras vozes da filosofia e da religião. É de lá que vêm muitos filósofos, né? E o hinduísmo, na verdade, não é uma religião que teve um fundador, mas é uma tradição que foi ao longo do tempo se transformando e sobrevive até hoje. Então é de lá, da Índia, dessa grande raça de pensadores e de grandeza espiritual, que a gente tem, né, que descende o pensamento moderno de filosofia hoje em dia. Eles chamam esses grandes pensadores espirituais de Mahatmas, né? E nós temos um muito conhecido que já desencarnou, que é Mahatma Gandhi, não é? Então, é de lá da Índia que nós temos esses pensamentos filosóficos que até hoje influenciam o pensamento moderno. Por isso que nós temos a sua popularização com a prática da yoga, né, da meditação transcendental, né? Isso vem de lá dos hindus. O hinduísmo foi uma das primeiras religiões, né, até antes do budismo. O terceiro povo tinha a nata do lixo, né? Aí tinha o lixo do lixo, né, que foi lá para a Europa. É para lá que eles foram. Para lá que foram os piores dos piores. Vocês vão entender por quê. Então, a sua maioria era de espíritos revoltados e pouco ligados à religião. É só vocês olharem o mapa da Europa. Quem está lá? Rússia. A Rússia está em guerra com quem? A Ucrânia, tá? Quem está lá? A Alemanha. Primeira Guerra Mundial? Alemanha. Segunda Guerra Mundial? Alemanha. Não é? Então, era tudo gente boa. Tudo foi para lá, gente boa, né? Eles eram muito inteligentes, todos eram muito inteligentes, mas eles não tinham nenhuma noção de mediunidade. Na verdade, eles organizaram as primeiras noções políticas e as organizações econômicas da vida coletiva. Então, foi eles que começaram com essa história de poder, de ter o poder de governar, né? Foram eles que começaram. Então surgiu então com eles o senso da propriedade, de ter uma propriedade para si e ter o poder porque você é proprietário, você é dono de alguma coisa. Surgiu com isso. Tanto que a briga da Rússia com a Ucrânia é o quê? Eles querem um pedaço lá da terra, né? Ó, isso aqui é nosso, porque é nosso, né? Então, ainda brigam, até hoje, né? Então, com essa noção política de poder, surgiu então esse germe da separatividade. Surgiu a ambição, o ciúme, o egoísmo e os primeiros embates fratricidas, as primeiras guerras. Surgiu onde? Esse povo maravilhoso aí, na Europa, né? Onde foram aqueles capelinhos que até hoje devem estar lá brigando, né? E por último, o quarto grande grupo, Israel. Israel, né, era a raça mais forte e mais homogênea, porque eles eram, vamos dizer assim, todos eles tinham o mesmo pensamento. E que pensamento eles tinham? Eles tinham uma grande certeza da existência de Deus, o Deus de Abraão, vamos dizer assim, né? Mas também eles tinham muito orgulho de achar que todas as concepções de verdade e vida que eles pensavam eram corretas. E a briga deles até hoje é o quê? A minha religião é que aceita. Eles brigam por quê? Guerra pelo quê? Por religião. Até hoje eles brigam por isso, né? Então, eles acham que os valores deles são sempre superiores, que eles são superiores. Mas de Israel a gente teve duas revelações boas. É de lá que vem quem? Moisés, nosso primeiro médium, né? Que recebeu lá de Deus os 10 mandamentos, né? E é de lá que vem também Jesus, né, o nosso mestre, que vem ensinar a humanidade a alçar os voos em direção a Deus, né? Então esses foram os primeiros 4 grandes povos. Tá, mas onde a gente fica? Eu estou no Brasil, né? Não é verdade? Aí começou o que? A transmigração dos povos.
O que acontece é que os mensageiros espirituais, sempre orientados por Jesus, iniciaram esse trabalho de associação de espíritos que têm mais afinidade, né, para formar um novo mundo. Vocês assistiram a novela chamada Um Novo Mundo, que contou a história do Brasil? Então, os espíritos começaram a fazer, olha, a gente precisa de uma terra diferente, a gente vai mandar a gente para lá e a gente vai tentar criar uma concepção diferente. Então, surge então a América. A América vai ser o quê? Esse campo de lutas novas e regenerativas. Esse mundo de transição precisa caminhar para a regeneração. Os espíritos de boa vontade lá vão trabalhar para isso, pela paz e pela fraternidade do restante do mundo. Então, os espíritos superiores definiram, então, o papel de cada região nesse continente que nascia novo, esse continente americano, sendo que duas regiões eram as mais importantes. A primeira delas, como todo mundo sabe, vai ser quem? Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos vão ser o cérebro da nova civilização. E a segunda, o Brasil, vai ser o coração dessa nova civilização, por ser essa terra farta e acolhedora. No livro A Caminho da Luz, né, o Emmanuel coloca assim: os primeiros, quem são os primeiros? Estados Unidos, guardam os poderes materiais. E o segundo, detém as premissas dos poderes espirituais, destinados à civilização planetária do futuro. Vocês já ouviram falar que o Brasil é o quê? A pátria do Evangelho? Gente, vamos trabalhar. É a gente que vai ter que trabalhar para regenerar a Terra, né? Então foi isso que aconteceu. E a partir daí, então, qual que foi a destinação da Terra? O que aconteceu com a Terra? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, olha, os espíritos encarnados no mundo, eles não estão nesse mundo definitivamente, eles não ficam lá para sempre, eles não cumprem todas as fases do seu progresso neste mundo. Para atingir a perfeição, eles vão para outro mundo também. Então, o que isso significa para o espírito? Qual é a destinação da Terra e dos espíritos que estão aqui? Olha, o espírito que atingir o grau de adiantamento que o mundo já comporta, passa para um mundo mais avançado. Não é assim que acontece quando a gente estava na escola? Você já aprendeu tudo aqui? Então você vai para outra série. Você vai para outra. Ah, essa escola aqui não tem mais a série que você precisa, você vai para outra escola. Não é assim? É a mesma coisa, né? Então, se o espírito já aprendeu tudo aqui, ele não fica mais aqui, ele vai para um mundo mais avançado. E se ele não aprendeu, se ele se prolonga na rebeldia e no mal, ele vai ser forçado a deixar esse mundo e ir para um mundo mais infeliz, um mundo primitivo, que foi o que aconteceu com o papel. Essa foi a transição do papel e essa é a transição do Brasil. Por isso eu acredito fielmente que tem muitos espíritos que não estão mais reencarnados. Espíritos elevados já estão em outros mundos, mais avançados, como Chico Xavier e muitos outros. Mas os rebeldes estão em mundos mais primitivos. Eles não estão reencarnando mais, né? Então, na Terra não está a humanidade toda, só está uma fração da humanidade. Porque muitos que já estão evoluídos moralmente povoam já os inumeráveis mundos que Deus criou para a gente evoluir. Foram para outras escolas mais avançadas, né? E nisso daí, então, a gente passa a entender por que lá no Sermão da Montanha Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, que é a época da regeneração. Os pacíficos é que vão herdar a terra e regenerar, né? Então, a espiritualidade traz informações do planeta Terra, dizendo que a Terra está às vésperas de dois grandes movimentos. E aí a gente vai ter que escolher de qual movimento a gente quer participar. O primeiro movimento é encarnação de espíritos altamente evoluídos, né, vindo de esferas mais altas, que vão possibilitar esse grandioso renascimento da Terra, né, tanto moral como espiritual para a humanidade, preparando a promoção da Terra para um mundo de regeneração. Esse é um movimento.
O segundo é confinamento em mundos primitivos de milhões de espíritos que estão comprometidos com o mal, né? Espíritos rebeldes que se recusam a se esforçarem e se ajustarem às leis de Deus. Então, é semelhante que a minoria de capela que está acontecendo aqui na Terra, né? Esses também vão aprender de que forma? Pela dor, pelo sofrimento, pelas lágrimas, né? A respeitar os valores da vida num mundo muito mais primitivo. Então, de qual movimento vocês querem participar? Do primeiro, que é desse grandioso renascimento da Terra, ou do segundo, estar confinado num mundo primitivo, sofrendo mais dor? Porque tem gente que caminha um pouco e desiste, isso aqui não leva a nada, e desiste, não pode desistir, né? O Emmanuel diz assim, toda a realidade é a do Espírito, né? E ele explica assim para a gente, a vitória da força é uma claridade dos fogos de artifício. Então é por isso que muitas guerras explodem e acabam, porque é a vitória da força, né? Mas toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento, tanto das leis como da justiça de Deus. E essa justiça de Deus é que vai fazer a divisão das ovelhas do rebanho, né? Dos que vão participar do primeiro movimento e dos que estão no segundo movimento. Mas, para que isso se efetue, a gente já está vendo o que está acontecendo. Para que isso se efetue, uma tempestade de amarguras varrerá a terra. Não é o que está acontecendo? Catástrofes imensas, mortes coletivas, muita coisa ruim acontecendo, né? E o século XX tem a missão desse desfecho desses acontecimentos desastrosos para a humanidade. E vai ter muito mais, gente. Mas a gente não pode desistir, porque o Emmanuel diz assim, depois da treva surgirá uma nova aurora. E aí é que a gente vai estar participando do movimento. Então vamos trabalhar com Jesus, ainda que a nossa oficina, ele diz assim, esteja localizada no deserto das consciências. Porque às vezes não parece que a gente está dando murro em ponta de faca? Não parece? Não parece que as consciências humanas estão num deserto? Parece que a gente não consegue visualizar o tempo, né? E a gente só vai conseguir isso com obediência e resignação de espírito. O que isso quer dizer? Que os espíritos encarnados precisam usar muito bem o seu livre-arbítrio e escolher se querem aprender pela dor e pelo sofrimento, ou se querem aprender pelo amor e pela obediência e resignação às leis e à vontade de Deus. E aí o Evangelho sobre o segundo Espiritismo traz uma frase lá, uma parte que eu achei maravilhosa no capítulo assim, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, obedecer a Deus e se resignar é usar a razão, a fé raciocinada e o amor que você tem por Deus. Isso é maravilhoso. É só assim que a gente vai evoluir. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Espero ter trazido para vocês mais esclarecimento, que a gente possa voltar para a capela logo, logo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.